Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma caçarola de forno ou bolo mole mineiro. Vocês podem nomear aí do jeito que vocês quiserem. Não precisa de banho-maria, vai direto pro forno e feito desse jeito que eu vou ensinar, tenho certeza que você aí do outro lado da telinha nunca viu. Mas antes de eu começar essa receitola, nosso compromisso de sempre, já senta o dedo no gostei. Você aí é novo no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Ó, agora chega de falação, vem comigo pra receita. Então, ó, nós vamos começar colocando o nosso amido de milho aqui dentro. E nós precisamos de diluir esse amido de milho. Como eu vou diluir? Eu vou pegar o meu leite, tá? Não vou colocar tudo aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho, ó. Só um pouquinho mesmo. E vou diluir ele aqui. Agora nós vamos pro nosso próximo ingrediente, que é o principal, né, meus amigos? Que é o requeijão, tá? Esse requeijão aqui é aquele requeijão cremoso. Você consegue comprar facilmente no supermercado, tá? Aquele de potinho que vem 200 gramas. Ou então você pode fazer a nossa receita de requeijão cremoso, que eu já postei aqui no canal, tá? Se você não viu, ó, clica aí no card e assista. Só não faça essa bagunça que eu tô fazendo aqui só pra colocar um requeijão. Olha a bagunça que eu tô fazendo, misericórdia. Ó, adicionei o requeijão aqui com bagunça, mas foi. Vou adicionar também, ó, meu leite condensado. Olha que coisa mais incrível esse leite condensado. Ah, detalhe, só uso leite condensado integral, tá? Aquele que tem 8% de gordura. Ele te dá mais sabor e textura também em praticamente qualquer sobremesa que você venha fazer aí, tá? Se você não conseguir dele, pode ser aquele de 6%, que é o semi-desnatado, né? Ó, vou misturar isso aqui, ó. É tão fácil de misturar, olha, que já misturou em alguns segundos, em 10 segundos praticamente, né? Posso fazer isso no liquidificador, Will? Pode. Só que o liquidificador vai te dar uma textura um pouco mais cremosa, né? Eu não quero ele tão cremoso, esse bolo mole. Eu quero ele uma textura, vamos dizer, mais firminha, que é o que eu gosto, né? Que eu acho que fica delicioso, tá? Ó, vamos agora pegar os nossos ovos. Vou quebrar ele aqui, ó. Vou dar uma leve batida, ó. Desse jeito. E vou adicionar aqui dentro da nossa misturinha. E vou agregar. Sempre colocando o leite aqui aos poucos, ó. Olha só. Fiz praticamente em 2 minutos na mão. Fiz essa massa aqui e ficou perfeita. Olha isso aqui, que coisa mais linda de Deus, meus amigos. Agora, bem simples, nós vamos pegar essa massa aqui e colocar dentro da nossa assadeira. Aqui eu tô usando uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro. Você pode ver que eu coloquei um papel manteiga aqui no fundo, né? E untei as rebarbas, né? As laterais com manteiga ou margarina, tá bom? Se você não tiver papel manteiga, você pode untar ela toda com margarina e polvilhar até um pouquinho de farinha de trigo também. Pode fazer isso que vai ficar topzera, tá? Agora, nós vamos colocar a nossa massa aqui dentro. Porém, sempre tem a dica do Will, né? Você pode pegar a massa e colocar ela completamente aqui, direto, tá? Sem problema nenhum. Ou então, usar a peneira, tá? Porque aí você deixa a sua massa mais uniforme, mais lisinha. Como aqui contém ovo, amido de milho, requeijão, pode conter alguns gruminhos, tá? E isso é coisa de perfeccionismo mesmo, tá, meus amigos? Para deixar a nossa massa lisinha e uniforme. Isso é coisa minha, não é regra. Se você não quiser fazer isso, não precisa fazer, tá? Tá bom? Então, tirei aqui. Agora eu vou levar isso aqui para assar. Temperatura de bolo mesmo, tá? 180 graus. Vou deixar lá em torno de 40 a 50 minutos, tá bom? Você vai ver que ele vai crescer, ele vai ficar lindão. Para você saber o ponto correto, se caso passar os 50 minutos aí, fura com palitinho. Ele não pode sair cremosinho como se fosse um mingau, tá? Ele pode até sair úmido, porque é um bolo mole, né? Um bolo mais, vamos dizer, com a consistência mais molinha. Ele pode sair úmido, porém não pode sair com consistência de mingau. Combinado? Então, vamos lá levar isso pro nosso forno. E tá aí a nossa caçarola de forno, bolo mole, pode nomear aí do jeito que você quiser. Eu considero isso aqui uma caçarola de forno, sempre conheci por esse nome, ó. E agora eu vou tirar, ó, o papel manteiga que tá aqui, ó, quer ver, ó? E agora, para finalizar esse trem, ó, vou colocar aqui, ó, dentro da minha panela
goiabada, tá? Aqui tem cerca de 200 gramas de goiabada. E vou colocar aqui dentro, ó, meio copo de água, tá bom? Eu vou derreter isso aqui no fogo, tá? É só levar no fogo, misturar até essa goiabada derreter nessa água. Jogo rápido, vamos lá. Olha só como é que ficou a nossa goiabada derretida, ó. 5 minutinhos, deixei fervendo. Quanto mais você ferver, mais grossinha ela vai ficar, tá? Aí fica aí a critério de vocês a textura que você quer deixar essa goiabada. Eu gosto de deixar ela bem assim, tá vendo, ó? Bem cremosinha. E à medida que ela for esfriando também, ela vai endurecendo. Então, vamos pegar isso aqui agora, ó, e jogar em cima dessa nossa caçarola de forno, ó. Se você aí estiver pensando em fazer essa receita sem a cobertura de goiabada, pode fazer, beleza. Mas eu garanto pra vocês, essa cobertura de goiabada faz toda a diferença nesse bolo aqui, tá? Então façam e deixa nos comentários o que você achou. Curtiu a receita? Se curtiu, ajuda o Willzinho aqui, só porque pensa numa receita que deu trabalho, foi essa aqui, tá? Senta o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você quiser apoiar o canal para poder fortalecer o Willzinho aqui, ó, seja membro e tenha benefícios exclusivos. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!